Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Livecast, edição de número 142. Ao meu lado ele, Alex Leite, seja bem-vindo novamente. E aí, cara. Beleza? E aí, vamos acertar. Vamos acertar aqui, né? Troca aqui, senão bate no microfone, não dá não. E aí, meu cara, tudo bem? Beleza, muito bem. Com o Lúcio, o último podcast, você novamente aqui ao Livecast. Isso, como a gente sempre fala, vai ser muito mais legal, porque nós estamos gravando, a Fernanda vai nos ajudar bastante, e eu adoro falar sobre pessoas, especificamente recrutamento. Um tema que a gente fala bastante, adora falar a respeito, um tema que está super em pauta, e a gente vai explorar bastante esse assunto ao longo dessa edição aqui. A nossa convidada é craque no tema, Fernanda Valdívia, que é diretora de Permanent Recruitment da Adecco Group. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo, e vocês? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo gostoso e descontraído. Vamos falar aqui sobre essa área de recrutamento, que é uma área que vem sofrendo uma transformação gigante, né? A gente está passando diversos movimentos aqui dentro nos últimos anos sobre essa área. E você estava contando agora há pouco sobre um caso curioso que você enfrentou sobre um recrutamento recente. Conta pra gente um pouco, eu vou deixar você contar essa situação. O que houve de curioso? Conto, sim. Na verdade é uma história curiosa e eu disse também hoje pro meu time que é uma história, acho que gostosa. Tá. De ouvir e de sentir, né? Eu estava com uma posição em aberto para trabalhar na minha estrutura, na minha equipe lá na Adecco. E nós abrimos uma posição de estagiário, uma posição inicial, uma pessoa para ajudar ali nas atividades mais administrativas, operacionais do dia a dia da estrutura. Não precisa ter experiência, a pessoa precisa somente estar estudando, fazendo um curso universitário e tal. Então, como é que a gente conduz uma entrevista como essa, né? Não tem o hard skill que a gente pergunta para os candidatos. Você não tem muito o que explorar ali no sentido de... Tecnicamente, você não tem muito o que explorar. Porque até a entrevista muda drasticamente. Exatamente. Né? Você pergunta, fala uma competência que você tem, fala um problema que você teve na empresa anterior, inovação, nada funciona. Não vai ter história para contar profissional. A história que ele tinha para me contar, a história de vida dele, né? E aí, foram 4 candidatos que eu entrevistei naquele dia, mas especificamente, esse garoto foi o primeiro que eu entrevistei e ele me conquistou logo de cara, e eu fico arrepiada só de lembrar do rostinho, das palavras e da conversa que a gente teve, que foi muito legal. E ele começou me contando a história que... Primeiro, ele não mora em São Paulo, né? A família dele é natural de Minas Gerais, ele veio para São Paulo muito pequeno, com os pais, porque o pai teve uma oportunidade de trabalho aqui, e a base de moradia deles é em Guarulhos. Família... Os tios, outros parentes moram em Guaianazes, então a vida deles acaba se resumindo entre aquela região apenas. Ele não conhecia a Avenida Paulista, que é onde fica o nosso escritório, né? Um garoto de 20, 21 anos no máximo, que não conhece a Avenida Paulista. Você fala, nossa, é um cartão postal em São Paulo, tal. Então ele estava muito maravilhado com aquilo, ele olhava, o nosso prédio fica na cobertura de um edifício bastante alto, na Paulista, na esquina, do ladinho do Sesc, do Mirante, a gente está até um pouquinho acima, então realmente a gente tem uma visão privilegiada ali. E ele estava muito encantado com aquilo tudo, né? Os olhinhos dele brilhavam quando ele falava, nossa, isso aqui é muito legal, é muito bonito e tal. E ele comentou que, como ele veio de Guarulhos, ele estava com muito receio de chegar atrasado à entrevista, porque ele usaria o transporte coletivo. Então ele optou por pagar um motorista de aplicativo, pagou um Uber. E ele saiu de Guarulhos e foi à Avenida Paulista para fazer essa entrevista. Chegou com 20, 15 minutos de antecedência, né? Como manda o figurino e tarará. E aí ele começou a me contar isso, mas nesse momento, obviamente, né? Já estava rolando aquela questão de entrevista, entre aspas, mas não era uma avaliação. Mas foi isso que me cativou. Primeiro, o brilho nos olhos que esse garoto demonstrava. O interesse que ele teve e o investimento que ele fez para sair de um ponto da cidade até a outro para uma vaga que ele nem sabia que poderia ser a dele. E não é perto, né? Não é perto. É longe, se você for colocar ali no meio, é muito longe. Ele teve um investimento financeiro significativo, né? E se você for olhar, ele nunca tinha saído daquela região. Ele foi até um lado da cidade completamente desconhecido. Então, a coragem que esse menino tem, a audácia, a força de vontade, o brilho nos olhos,
que mais que eu quero? O que mais que eu preciso de alguém que está em início de carreira para trabalhar comigo? Eu preciso disso, eu preciso de motivação, eu preciso de alguém que queira. Então, depois os outros 3 eu entrevistei, eram outros 3 candidatos que também tinham experiência profissional já, um pouquinho mais rasa e tal, mas se eu fosse comparar o currículo profissional deles, esse menino que eu entrevistei primeiro, o Daniel, ele perderia. Ele seria o último colocado. Mas ele demonstrou algo que nenhum dos outros mais demonstrou para mim naquele dia. Né? Então, a gente acabou optando por ele. Ele vai começar com a gente ainda. Acho que na próxima semana ou início de março. Então, tá aqui em primeira mão. Depois eu mostro para ele o vídeo que eu falei dele e tudo mais. É isso aí. Aí vai trazer uma boa responsabilidade na entrega dele. Exatamente. Vai mostrar o vídeo e falar, rapaz, agora eu preciso entregar isso aqui. Né? Exatamente. Então, acho que essa história traz muito, meninos, sobre um pouco do que a gente vai conversar aqui. Que não é só a parte técnica, não é só o hard skill. A gente vai falar muito a respeito disso, principalmente quando a gente fala de posições de liderança, posições executivas. Mas tem os dois lados, né? O executivo também precisa de soft skills. Então já vou emendar essa pergunta agora, para não perder o tema. Fica, estatisticamente falando, fica mais fácil você tomar uma decisão dessa para uma vaga de estágio que não demanda nenhuma competência, seja ela técnica ou de match cultural com a empresa, né? De hard skill. Você consegue colocar um percentual num executivo, por exemplo, num C-level, o quanto que você observa essa parte e não vou nem falar porque sem falar soft skills, abre, né, um leque, você fala, puxa, a pessoa é organizada, a pessoa tem uma boa inteligência emocional, vamos tirar, vou falar só vontade e brilho nos olhos. O quanto você acha que percentualmente já te fez falar, é esse que eu vou contratar e não esse, numa posição executiva? Nossa, muito. Muito? Vamos colocar uns 30%? Porque eu colocaria brilho nos olhos, a motivação, o engajamento, ele precisa existir em qualquer posição. Mas quando a gente olha para posições executivas, normalmente as empresas contratam um executivo para resolver algum BO. Normalmente é isso. Né? Ou porque o antecessor não deu conta do recado e deu uma bagunçada, ou porque a empresa não tinha o antecessor. É uma cadeira nova. E se é uma cadeira nova, é do zero que você tem que fazer as coisas. Imagina uma empresa sem área de recursos humanos. Você tem que construir os recursos humanos. Se você vira para uma pessoa e fala assim, Alex, a área não existe. Você monta. Tem aquela pessoa que tem o perfil executor. Que o olho dela brilha, sai foguinho e ela fala, deixa comigo montar. Que eu monto. Bora. Eu organizo. Tem aquela pessoa que fala assim, poxa, eu sou a pessoa mais de processos mais estruturados, da manutenção e tudo mais, porque eu venho de empresas que já eram mais processuais, que já eram mais tradicionais, estava tudo muito mais pronto. Então, aí tem muita diferença. Então, o soft skills, ele vai ser extremamente importante. O hard skills também vai ser importante, mas tudo vai depender do momento que a empresa está. Perfeito. Que aquela área está passando. Porque muitas vezes em contratação de executivo, é normal que, vamos pensar no C-level, não no presidente, só para dar um exemplo, mas se for presidente vai valer a mesma coisa para o conselho, para os acionistas, né? Sim. Normalmente para essas posições, me corrija se eu estiver errado, essa é a pergunta, já existe um direcionamento de quem está acima, de falar, por exemplo, vou contratar um CFO, vamos dar um exemplo aqui, diretor financeiro. Puxa, mas eu estou no momento de restrição de caixa. Então, você contrata uma pessoa que está acostumado a fazer corte de custo. É isso. Ou, num outro momento, você fala, nossa, cara, eu já estou num projeto de expansão grande, eu preciso contratar um CFO que já vai pensar agora em expansão e aumentar o leque de portfólio de serviço que ele tem. Ou você está no momento de M&A, você já contrata alguém que tem experiência em passar e estruturar a empresa para M&A. Já existe um drive na contratação de executivo meio definido, não existe ou não? Às vezes sim, às vezes não. Essa é a pergunta. Quando a empresa nos traz esse drive, é sensacional. Porque aí eu vou olhar o candidato que tem esse background. Eu não vou olhar só a parte técnica. Porque o cara que chega nesse nível, de um diretor, um C-level, eu não preciso ficar preocupada se ele sabe fazer um fluxo de caixa. É óbvio que ele sabe fazer.
se ele sabe fazer a parte contábil. É óbvio que ele sabe fazer. Mas como é que ele lida com os problemas, com as dificuldades que vai ter, por exemplo, no M&A? Como é que ele lida com a gestão da equipe que, de repente, pode ter vindo de uma fusão de uma outra empresa? Isso. Culturas distintas. Como é que ele vai trabalhar com isso? Quando uma empresa adquire a outra, ou quando forma-se uma joint venture, por exemplo, a joint venture, a cultura está sendo formada. Mas vem cultura de um lado e vem cultura de outro. Qual que é a cultura que sobressai? O C-level, o gestor dessa posição, de qualquer área, ele vai ter que ter muita habilidade na condução, na harmonia do time. Então, não é só a parte técnica que vai comandar. É óbvio, ele vai ter que conhecer do técnico para dar as diretrizes técnicas. A empresa está num processo maior de amplitude, uma pessoa de planejamento financeiro, um cara que entenda, de repente, de uma reestruturação tributária, um planejamento tributário para uma economia de impostos. Então, também tem a parte técnica, mas também tem a parte estratégica do negócio. Perfeito. Uma questão que eu queria ver, que eu percebo bastante lidando aqui na Live University com diversos executivos, eu vejo que existe um diferencial muito grande do executivo para as pessoas mais empreendedoras, sabe? Para aquele perfil que é muito diferente quando a gente lida aqui com executivos de áreas, por exemplo, quando eu pego de grandes empresas de RH ou da área de supply chain, que é uma área que a gente atua bastante, área de inteligência de mercado, que normalmente eles estão acostumados a viver sobre um ecossistema de grandes empresas ali, onde existe processo, onde existem orçamentos, onde existem regras, existem modelos. E você vê, quando você fala com fundadores, com empreendedores, onde isso é até meio assustador, sabe? Porque eles querem ficar de cara pro vento ali, meio que sem regras, querem montar tudo do jeito deles, querem... quando você coloca processos e burocracia demais, é algo meio assustador. É chato, né? Chato, desmotivante para muita gente. Nossa, e é impressionante como eu vejo isso, assim, muito claro quando você vê pessoas do mundo de startup, sabe, que são pessoas empreendedoras mesmo. Então, você chega ali no mês e fala, olha, tenho que montar uma área nova de RH. Aí a primeira pergunta de algumas pessoas, tá bom, o que eu tenho de budget, quanto eu tenho de pessoas, o que eu tenho de não sei o que. A pessoa fala, não, deixa eu entender ali do outro lado. Não tenho nada disso, eu só quero RH. E às vezes você fala, poxa, eu tenho que fazer um estudo para lançar um produto. Ah, tá bom, então qual empresa de pesquisa a gente vai contratar? Como é que a gente vai fazer o market fit? E o empreendedor fala, tá bom, vamos lançar o produto, semana que vem a gente vê se deu certo e tal. Então você vê perfis muito claros ali entre empreendedores e executivos, digamos assim. Você percebe isso também nesse recrutamento, essa diferença ali? Sim. E entender na hora de colocar numa empresa qual esse perfil que você tem que colocar? Isso é latente? Eu percebo isso muito aqui, assim, na live, sabe? É super, super latente. E isso, muitas vezes, é o que traz o sucesso do processo seletivo. É essa percepção que o headhunter vai ter e precisa ter para encaixar a pessoa certa no lugar certo. Então, o perfil do cara empreendedor, da mulher empreendedora, por exemplo, são aquelas pessoas audaciosas, que tomam risco, que não tem medo, que dá a cara a tapa e fala, vamos fazer, vamos acontecer e vamos lançar um produto semana que vem e tá tudo certo. E convive num ambiente mais caótico de erro. E o erro para ele é normal, porque... Faz parte do aprendizado, faz parte do processo. Agora, tem pessoas que não... São avessas a risco. Exato. Né? E aí, quando você vai para um lado de uma empresa, algumas empresas pedem esse perfil mais audacioso, mais ousado do profissional, só que nem sempre a empresa tem o punch necessário para aguentar isso aí. Eu quero uma pessoa assim, mas será que eu consigo lidar com uma pessoa desse jeito? Então, num processo seletivo, a gente também precisa entender como é que é a cultura da empresa. O que você está me pedindo faz sentido? Vai caber aqui? Isso é o que você quer. Você, como hiring manager dessa posição, você está me pedindo isso. Mas a sua empresa vai conseguir segurar isso aqui? É como se você tivesse uma Ferrari querendo andar na Marginal Pinheiros, num dia de tráfego intenso, tudo parado. Você vai conseguir dar o máximo da sua Ferrari? Não vai chegar nem perto, né? Não vai.
E aí o que vai acontecer? Você vai se frustrar. E é isso que pode acontecer com um profissional quando ele é colocado numa posição, numa cadeira errada, que ele não vai conseguir dar o máximo dele. Perfeito. Agora, vamos falar do processo seletivo, porque eu quero entender esse do empreendedor, percebe ou não. E agora eu quero tirar uma dúvida de benchmark aí com vocês. Eu adoro ciência. De maneira geral, fazer teste, estudo, etc, etc. Lógico, trabalho aqui academicamente, a gente gosta da prática, mas gosta de um estudo também. O que eu vejo ainda de comum no mercado? Converso com muita gente de RH e eu vejo claramente que cada um faz um processo seletivo meio diferente. E eu tô falando do processo seletivo para dar exemplo. Tem gente que só faz entrevista. Isso. Tem gente que passa teste de assessment, de perfil. Tem gente que faz um teste de hard skills, outro teste de assessment, e aí faz entrevista. Tem gente que faz dinâmica de grupo. E por aí vai. Como que está isso hoje em termos de, digamos assim, não precisa ser uma ciência aprofundada, mas em termos de estudo, existe mais você como Fernanda, um lado que você definiu empiricamente, ou seja, o seu jeito, e você encontrou um jeito próprio, que você fala, nossa, eu me sinto tão confortável e faço pela minha experiência que eu tenho, ou existe direcionamento hoje de estudo falando o seguinte, não, melhor para o seletivo, cara, você faz um teste de assessment, ou para uma determinada posição é um modelo, um passo a passo de processamento seletivo, e para esse não é. Como que está isso hoje? Tem de tudo um pouco, Alex. Tá. Então, quando a gente fala de posições mais executivas, posições altas, liderança, dificilmente vai ter teste, vai ter assessment. Não tem muito. Não, porque imagina um executivo, você falar para ele, olha, tá aqui, ó, um teste, você pode preencher para mim? Ou então, Alex, eu vou te mandar um link, você vai clicar nesse link, vai abrir lá 25, 30 perguntas para você responder. O executivo, ele não vai ter tempo para fazer aquilo, ele não quer fazer aquilo. Não quer fazer. Uma entrevista... Deixa eu fazer uma pergunta. Poderia agregar valor isso para o recrutador? Poderia. Mas, entre aspas, a chance de perder o candidato por essa etapa é grande, então você abre mão de um negócio que poderia ajudar pela recrutamento do candidato. Prossiga. O que eu trago para compor? Para compensar, de repente, essa parte que não é tão bacana eu colocar nesse processo seletivo. E, de repente, vai ter empresas que executam algum tipo de assessment, tá? Eu estou dizendo como eu... Isso que eu estou falando. Conduzo ali você vê isso aí. As posições maiores e como eu também oriento os nossos clientes. Perfeito. Porque muitas vezes eles vêm para a gente e falam, como é que a gente faz? Uma empresa familiar. Quero contratar aqui um diretor financeiro, Fernanda. Sempre o diretor financeiro foi meu irmão. Briguei com meu irmão, quero trazer alguém de mercado para trazer mais profissionalização. Isso. O que eu faço? Então, a gente orienta nesse sentido. Perfeito. Além da conversa, né, porque aí já não é uma entrevista, você sabe fazer o fluxo de caixa, você sabe montar um PNL, não é isso. Eu quero entender como é que foram as passagens que ele teve, quais as dificuldades que ele enfrentou na carreira dele, como é que ele lidou com isso. Perfeito, ele vai me trazer muitas vezes as histórias bonitas, né? O que deu certo, o que deu errado, quase só uma pequena pausa. Fala. No fundo, você só faz entrevista. Não que seja simples, mas o foco é a entrevista. O foco é a entrevista. Beleza, prossiga. Tá? Então, na entrevista, você vai tentar levantar isso. Aí a gente vai levantar isso e tal, tudo mais. Paralelo, nós vamos buscar referências profissionais desse candidato. Com quem? Com pares, com subordinados e com superiores. Porque uma coisa é eu perguntar, de repente, para vocês dois que são pares. E aí, como é que é trabalhar com o Alex? Você vai me dizer Você vai me dizer a sua visão. O que o Alex faz que é muito positivo? O que você acha que o Alex poderia melhorar? Tarará. Eu estou buscando as referências profissionais do Alex com você. Que legal. Tá? Aí eu vou perguntar para a Pamela, que de repente é a subordinada do Alex. Pamela, como é que é trabalhar com o Alex? O Alex como gestor, ele é assim assado. Ele é um cara que tem uma supervisão muito próxima. Ele vai no micromanagement ou não, ele vai no macromanagement. Ela vai me dar a visão dela de liderada. Ele é um cara que investe em treinamento. Ele tem proximidade comigo. Ele me dá feedback constante e tudo mais. Já estou captando qual que é o estilo que o Alex tem. Aí vou lá falar com o cara... que é o... eventualmente presidente. Que é o presidente da Live University. E aí? Como é que é o Alex no dia a dia? Aí ele vai trazer as informações e tal, perfeito. Ou seja, com a conversa que eu tive, mas com as referências que eu puxei, eu tenho uma composição sobre o que é o perfil dele. Como é que ele lida com situações fáceis e mais turbulentas, mais desafiadoras. Feito isso, um pequeno parecer, um laudo, etc., vou para o meu cliente e falo assim, cliente, eu tenho aqui 3 a 5 candidatos.
desses 3 a 5 candidatos, a gente pode fazer um briefing sobre o que eu achei. Perfeito? Fernanda, perfeito. Ou, às vezes, eles falam assim para mim, deixa eu entrevistar primeiro o Alex, e depois da minha entrevista... Você fala o que você achou, para ter uma influência. A gente faz um debriefing, exatamente. Às vezes eu faço isso também com o meu time. Exatamente. Mas então, resumindo o processo é entrevista. Isso. Você costuma fazer 1 ou 2 entrevistas com o próprio candidato? Ou uma só? Uma entrevista. Uma entrevista. E aí você tem, obrigatoriamente no processo, buscar referências de um nível acima, de par e para baixo. Perfeito. É meio que esse é o seu pack básico de falar, puxa, vou ter 4 pontos de contato, 3 com pessoas que trabalharam com ele e uma entrevista com ele. Isso, exatamente. Perfeito. Isso para posições maiores. Isso, maiores. Quando a gente fala de executivo. posições menores, início de carreira e tal, então normalmente é uma referência profissional do gestor imediato da pessoa e não necessariamente quem o candidato me indica. Porque ele não vai me passar uma referência de alguém que falaria mal dele. É isso aí, né? É isso aí. Então eu vou buscar, vou saber assim, quem trabalhou com ele. Deixa eu entender aqui nas ferramentas que eu tenho, com o conhecimento, networking que eu tenho de mercado, como é que eu posso chegar nessa informação. Aí você tenta, sei lá, ver num LinkedIn ou em ferramentas ali para tentar achar quais são esses pares. No network mesmo. Network, até entendendo o que é o mercado, quem já trabalhou na empresa, tentar entender ali no meio. Uma das coisas que você falou que eu acho interessante é que quando você entrevista alguém, a gente só escuta boas histórias. Né? E normalmente a gente só escuta boas histórias e uma coisa que eu percebo que é difícil é que você acaba ouvindo sempre um lado meio corporativo, sabe? Então você perguntar, Henrique, o que você fez? Né? Eu vou contar as histórias que meio que não eu fiz, mas que o time fez. Né? É muito difícil você extrair da pessoa, de fato, onde ela participou, né? Então, eu gravei 140 podcasts. Mas não, teve alguns que o Alex está aqui comigo, participa, discutiu e tal. Não foi o Henrique sozinho, né? Sim. Mas as histórias acabam... É difícil você tirar da pessoa, de fato, o que ela fez e não o que o corporate fez, sabe? O que a área fez. Se eu perguntar pra Fernanda, ela fala, poxa, eu faço aqui, mas tem todo um background por trás da Fernanda. Equipe. Só que tirar na entrevista o que a pessoa, de fato, ela brilha e não o que o time todo brilha, é muito difícil, né? Como é que você tenta fazer isso e tem alguma técnica aqui, alguma dica para tentar... extrair? Puxar isso aí de uma forma mais clara. Perguntar claramente. Você fica batendo na Henrique, você. Me conta, de tudo isso que você trouxe de resultados, qual que foi a sua participação em específico? Tá. Você foi o responsável por fazer o quê? Eu fui o responsável por trazer a ideia. Que legal. Fazer o planejamento e a equipe concretizou com as diretrizes que eu dei, né? Porque é isso que a gente espera de um gestor, de um executivo. A gente não espera que ele execute, mas a gente espera que ele planeje, que ele tenha ideia, os insights e que ele saiba transferir para a equipe aquilo que ele planejou. E aí vem a questão de uma boa comunicação. Porque se ele não souber se comunicar, passar aquilo que ele espera, não vai dar certo. Perfeito. Agora, vamos pegar isso, que a pergunta é muito boa. Você tem roteiro da entrevista? Porque, por exemplo, uma coisa muito clássica eu sei de alguma maneira, com um cliente seu, sabendo mais profundamente ou menos, alguma competência você pega no briefing da vaga. Isso. Esse cara precisa ser organizado, esse cara precisa ter uma boa inteligência emocional, esse cara aqui precisa manjar de contabilidade, esse cara aqui precisa do comercial, ele precisa falar bem em comunicação, alta nível de comunicação. Você pega algumas competências. Dessas competências que você lista, você tem um roteiro de perguntas na entrevista para fazer um depara, falar comunicação, como que eu vou checar a comunicação? Organizado, como que eu vou identificar via entrevista que aquele candidato é organizado? Existe uma pergunta ou você observa inteligência emocional? Como que você vai captar inteligência emocional apenas pela entrevista? Então vamos colocar 3. Primeiro, se existe um roteiro ou não, de acordo com o briefing de competência. Tá bom. E segundo, alguns exemplos. Inteligência emocional e organizado, por exemplo. Como captar numa entrevista? Tá. Então, assim, roteiro. Já tive. Hoje em dia não tenho mais, não. Não tem mais? Não. Mas eu aconselho que quem está começando, né, nesse mundo de como headhunter, como consultor de recrutamento e seleção, que tenha um roteiro ali como base, como uma colinha. Colinha aqui. Tô com a minha aqui.
Eu falo que é apoio emocional. Apoio emocional. É meu apoio emocional. Não tô olhando, não tô lendo, mas assim, eu sei que tá aqui e ele vai me trazer alguns insights. Então, quem tá começando na carreira, ótimo. Vale sim ter um roteirinho ali, um direcionamento. Mas eu não uso porque as entrevistas, para mim, elas são muito mais conversas do que entrevista. Aliás, eu não gosto nem de usar mesa separando a gente. Porque senão fica um contra o outro, né? Fica um contra o outro, né? Então, normalmente eu gosto de fazer uma entrevista numa sala que tem poltronas, como no máximo uma mesinha de apoio para colocar um café, uma água, etc. Mas para trazer mais proximidade entre as pessoas. As pessoas ficam mais à vontade. Elas ficam mais soltas. E aí a gente começa uma conversa realmente, um rapport inicial, falando da vida. Final de semana, calor, sol, etc. Se de repente a pessoa está com uma camiseta que tem alguma estampa específica, golfe, basquete, costuma jogar golfe. A gente vai por esse caminho para deixar a pessoa um pouco mais confortável. E isso não vai ter em roteiro. Perfeito. Esse quebra-gelo é ali na hora. Você tem que sacar, você tem que ter essa sensibilidade. Mas o que tem no roteiro, o que tem no roteiro é preciso deixar a pessoa confortável. Como? Não sei o que pergunta, nem que comentário eu vou fazer, mas existe uma lógica na sua cabeça que é, primeiro momento, 5 minutos, deixar a pessoa à vontade. Como? Não sabemos, mas isso é uma tática. Exato. Nossa, beleza, perfeito. Exato. Até para que eu possa extrair o que aquele candidato... mais à vontade de falar a verdade. Aquele profissional tem de melhor. É isso aí, né? Perfeito. Porque senão ele chega já tenso, de repente estava indo até a entrevista, vivenciou alguma situação um pouco mais delicada, foi assaltado, o pneu furou, tudo demorou... E aí a pessoa já chega tensa. Então esse quebra-gelo ajuda a pessoa pelo menos dar uma relaxada e soltar o que ela tem de melhor. A entrevista não é uma coisa que a pessoa se sente ali... Rola uma tensão, felizão, né? A pessoa já vai dormir à noite, fala, poxa, eu tenho uma entrevista amanhã, como é que é? Porque é aquela sensação de você ser avaliado o tempo inteiro, constantemente. Isso. E o impacto que isso tem na sua vida, né? Porque eventualmente, poxa, um emprego novo que causa na vida de uma pessoa, né? Ou é um emprego novo... E quando o candidato, ele está trabalhando, é menos pior. Porque assim, se eu não passar nessa entrevista, tudo certo. É isso aí. Agora, e quando a pessoa está desempregada há alguns meses? Há 7 meses, 8 meses. E executivo, pelo menos nos meus benchmarks, tempo de recolocação de 6 meses a um ano e pouco. Né? É isso mesmo. De posição, é isso aí. E processo seletivo de executivo, ali, né? 90 dias, 180, tem processos que já duram até 1 ano. Nossa. Uma vez eu fiz uma posição de uma secretária, que a gente estava conversando até um pouquinho antes da gravação, durou exatamente 12 meses. E no final, o executivo não contratou ninguém. Caramba. Porque ele mudou de ideia. É um executivo que mora no exterior. Alegria. Ele mora no exterior, ele estava vindo para o Brasil. Vamos estabelecer aqui de novo e tal. É um grandíssimo executivo brasileiro. E aí ele falou, vou precisar de uma secretária pessoal, uma office manager, tal, para me ajudar na minha agenda pessoal e não só corporativa. Tinha uma que ajudava na corporativa e essa era na pessoal. Perfeito. Então o processo começou com 1 ano de antecedência da mudança dele de Madrid para São Paulo. Foi rolando entrevistas, várias candidatas, e teve uma candidata que sempre foi a que brilhou do início até o final. Chegou no final, ele falou, Fernanda, então... A gente resolveu ficar um pouquinho mais aqui em Madrid, porque a esposa dele é uma artista plástica, ia ter uma exposição, etc e tal. Não vou contratar agora. Nossa. Bom, mas voltando, a gente estava falando da pressão que é alguém que está sem dinheiro passar pela entrevista. Então, relaxa a pessoa para que tente tirar isso aí. Então, continue lá. Se tiver que ver inteligência emocional ou organização, como que você capta essas duas, por exemplo? Como é que eu vou lidar com a inteligência emocional? Como é que eu avalio isso? Henrique... Aqui no seu dia a dia, com certeza nos seus momentos de gravações. Agora, por exemplo, a gente começou a fazer a gravação e quando a gente percebeu, não estava sendo gravado. Né? A gente teve um problema no áudio. Ou seja, você enfrentou isso hoje uma vez. De repente, ao longo do seu dia, você pode enfrentar isso outras vezes também. 2, 3, 4 vezes. Como é que é isso para você, a todo tempo, enfrentar esse tipo de problema técnico? E como é que você contorna isso com o seu convidado? Aí você vai me contar. Na primeira vez tudo bem, na segunda ok, na terceira eu já vou sair dando porrada em todo mundo, batendo na mesa e tal. Opa,
ele não tem tanta inteligência emocional assim para lidar com as adversidades que podem acontecer, que faz parte do dia a dia. Né? E aí, se você me der outro tipo de resposta, Fernanda, faz parte, o que a gente vai começar a fazer? Fazer um teste antes, prévio de começar a gravar, se certificar, e aí tá tudo bem. Tá? Respondi essa parte? Respondeu, beleza. Você faz uma pergunta para tentar entender. Eu vou investigar. O básico, situações que levem a ele a narrar o que ele faz por costume e a partir da situação você faz a análise aí. Eu vou investigar situações passadas Perfeito. e como é que ele reagiu, né? Numa questão de organização. Que é o outro exemplo que você trouxe. Me conta uma situação, Henrique, das empresas que você passou, eu estou vendo aqui outras 3 empresas no seu currículo, aonde que você vivenciou um ambiente mais caótico, de falta de processo, de falta de cumprimento de prazos. Foi na empresa X. Me traz um pouco desse detalhe. E aí ele vai começar a me contar como é que era. Qual que foi a sua primeira ação ou as suas 3 primeiras ações para tentar organizar, controlar isso aqui? E aí ele vai me contar. E depois, o que você fazia ou como você conduzia para mitigar o risco de não haver mais desorganização em relação a isso? É sempre o que ele fez e como ele fez. Eu vou trazendo sempre perguntas abertas e não fechadas. Eu gosto de trazer essa ideia de perguntas abertas e eu tenho meu roteirinho, meu checklist de contratação. Boa. Que eu deixo guardadinho, fica lá às vezes no meu iPad, às vezes no meu celular. E normalmente, muitas vezes a gente faz a reunião e eu muitas vezes vou ticando ali se foi ou não foi, mas muitas vezes eu nem sigo ao pé da letra. Mas o apoio emocional. É o meu apoio emocional aqui. Isso aí. E eu queria a sua opinião. Vou passar rapidinho aqui para falar, Henrique, você está viajando ou não. Tá. Faz sentido o que você faz. A primeira coisa que eu tento identificar é se a pessoa é gente boa. Que aí eu faço nesse quebra-gelo, nesse momento. Tento identificar se a pessoa tem, sabe... algum fit aqui com estilo nosso live, mais descontraído, mas eu tento identificar que essa pessoa é gente boa. Depois eu penso ter valor a agregar, não apenas um diploma, né? Aí é algo que fica muito na minha cabeça de entender como é que ela vai compor o meu time, qual a valor ela agrega e dependente do lado acadêmico, curso e tal. Aí depois eu vou para um lado de gostar de aprender. Tá. A gente tem uma questão aqui na live de ser muito mão na massa, né? Então, aquela pessoa que fala, eu preciso fazer determinado projeto, ótimo, eu contrato uma consultoria para consultar a consultoria, uma auditoria para ver se a consultoria fez, e eles fazem tudo. Então, a pessoa tem que gostar de sujar a mão de graxa e abrir o capô ali. Então, eu tento identificar se ela tem esse perfil. Depois, eu trago um lado aqui de sinceridade. Né? Porque a gente vê um pouco da pessoa, eu tento identificar se ela está sendo... Se ela está sendo ela... Ela se está se abrindo mesmo, se não está sendo uma coisa muito robotizada, sabe? Eu tento pegar alguma coisa por aí. Depois eu tenho outra questão aqui de ter resultado. Esforço não basta. Tá. Principalmente quando você pega em posições ali de liderança. Exato. Né? Porque às vezes você vê, se dedicou, mas... É esforçado, mas cadê o resultado? Cadê o resultado? Então eu tento pegar isso daqui. Depois eu falo do entusiasmo. Ok, importante. Né? Porque o entusiasmo é algo que você vê nesse momento a garra da pessoa ali. Da abertura lá. É o brilho nos olhos. Com outro nome. Depois eu trago uma questão da humildade. Tá. E humildade eu quero dizer assumir erros e aprender com eles. Fantástico. Nesse aspecto, né? Porque tem aquela humildade do fiz tudo, montei tudo, fiz tudo e tal. Não sei o que, mas tá bom. Quando você teve uma situação de dificuldade, que você tirou e como é que você agiu nesse outro lado. Tá. Depois eu trago uma questão que é algo muito pessoal, que eu tento identificar um pouco, que é uma grande vitória na vida. E entender o que ela julga como uma grande vitória. E o que representou. E o que representou e o que foi essa vitória. Você deu um exemplo muito legal no começo do nosso bate-papo aqui, de um entrevistado que saiu de Uber de Guaianazes para Paulista, de Guarulhos para Paulista, tal, numa posição de primeiro emprego, talvez. E se você fosse contar, talvez,
uma grande vitória na vida, talvez ele não tenha, mas ele tem tantas vitórias ao longo da vida dele por essa luta, que eu acho que você consegue pegar algo diferente. Às vezes as pessoas dizem, eu trouxe 30% de saving num projeto de economia e tal. Mas, poxa, sério que essa foi a sua vitória, sabe? Então eu tento pegar por aí. É isso. Depois eu trago um lado de ter estudado o nosso negócio. Né? Porque a pessoa está preparada. Tá bom, eu vim aqui até a Live University, você me conhece? Ela demonstrou interesse Exato. em saber com quem que ela ia falar. Exato. Quem é o Henrique? Quem que é o Alex? Quem que é a Live University? Exato. Então, para mim, quando chega aqui, sabe, não estudou, não sabe com quem é, né? Entrou, veio de... Caiu de paraquedas e falou, por que vai fazer isso com o meu cliente, sabe? Vai. Depois eu trago um lado de ter um pensamento organizado. Tá. Sabe, a pessoa juntar CRA com CRE aqui nas ideias. Tem um início, meio e fim. Exato. Ok. Depois eu trago uma coisa importante que eu não gosto da questão de leilão de preço. Tá. Sabe aquela coisa de estar negociando comigo, com outro ali? Tá bom, você tá nessa, então vai. Foge. E por fim eu trago uma ideia aqui de ter cabeça de dono. Sabe, como nós trabalhamos em empresa. Exato, né? A gente traz aqui... Como é que você vê esse meu checklist aqui? Faz algum sentido ou eu tô viajando demais? Faz. Ou você acha que... Pode ser Headhunter já. Não. Pensa numa coisa difícil que eu tenho dificuldade, é essa, tá? Não. Faz sentido o meu checklist? Faz total sentido. São boas... É um bom direcionamento para você. Aí você vai conseguir ter uma visão bacana de cada candidato. Você começou a falar de uma... Volta aí esse checklist, deixa eu... Volta. Eu tinha um comentário para fazer, acho que logo das primeiras perguntas. Ser gente boa, ter valor agregado. Boa. É isso. Eu vi que você fez uma cara de gente boa aí, eu não sei não, viu? Começou estranho. Como é que você identifica se a pessoa é gente boa ou não? Se ela foi simpática com você? Talvez. Mas se a pessoa é tímida? Mas você não vê aquele gente boa num aspecto de entender como é que ela se comporta ao longo... Porque o que eu faço, normalmente eu faço uma tabelinha e eu vou dando peso de 1 a 5. Legal. E eu vou mudando muito ao longo da... E aí no final você vai ter um percentual de quanto ela atingiu. Um percentual de quanto atingiu, só que eu vou mudando ao longo da... Não é que eu vi que é gente boa, coloquei, sei lá, uma nota 4. Tá bom. E conforme o bate-papo vai mudando, e se eu perceber que ela se soltou, aquele percentual muda. Não é que eu passei por isso, acabou, sabe? Eu vou mudando muito isso. Mas eu tento identificar se o dia a dia com essa pessoa é algo... É um dia a dia leve. Exato. É muito mais nesse aspecto. Porque é chato a gente contratar aquelas pessoas que só reclamam, né? Nossa, não, pra mim... Ou que pra todo mim isso dia, é um dos fatores primordiais. Tá? Ou que todo dia tem uma história triste pra contar. É isso. Você chega e você fala assim, e aí, tudo bem? Bom dia! Você não sabe. Putz, você não sabe. Você fala, é pesado. Exato. Só que isso, na entrevista, você não vai conseguir captar. É difícil, né? É isso aí. Aonde que você vai conseguir pegar isso? Nas referências. Que legal. E aí nas referências de um superior ou de repente um par. É isso aí. Né? Eu sou uma analista, trabalho com uma outra mas analista. mesmo por liderado. Se o próprio líder reclama, ele vai reclamar pra baixo. Todo dia tinha um problema. Saco, hoje tá difícil em casa e tal. Ele fala pro colaborador dele. O ar-condicionado do escritório tá frio todo dia. O café eu não gosto. É chato, gente. Não, eu para mim é um dos maiores motivos de não contratação e demissão. Parece muito superficial o que eu tô falando, mas é esse. Até porque, eu não sei se você conhece, tem um negócio que eu viciei, Henrique sabe disso, que eu falei disso faz bastante tempo, que chama QA, Quociente de Adversidade. Que isso é do Paul Stoltz. Porque existia lá atrás um conceito de QI muito forte, tanto que fazia teste de QI para falar, vou contratar alguém que tem um alto QI. É isso. Aí veio o Daniel Goleman com o quociente emocional, com o QE. E aí algumas pesquisas mostraram que o QE tem um índice de sucesso, de probabilidade de sucesso, maior do que o QI. E aí veio o Paul Stoltz, que ele criou o QA, Quociente de Adversidade. E ele fala que o quociente de adversidade responde melhor até do que o quociente emocional. É óbvio que nada disso você não pode abrir mão. Você tem que ter um bom QI com um bom QE. É o complemento. Mas é o complemento. Né? Mas o QA responde mais. O que é na prática esse quociente de adversidade? É como que a pessoa... tem uma sigla chamada CORE, né? Que é o CORE. O C é de control. Então você joga uma situação de adversidade na pessoa e vê o quanto que ela executa coisas que estão no controle ou quanto que ela reclama.
Isso. Porque tem gente que fica reclamando e tem gente que fala, bom, tudo bem, é horrível isso aqui pela diversidade, mas o que eu vou fazer é isso, porque é o que está no meu controle. Quanto mais alto a pessoa faz o que está no controle sem reclamar, melhor a nota no score. O segundo é ownership, que é a sensação de falar, cara, eu jogo a responsabilidade para um terceiro. Não, se você vitimiza e joga para um terceiro, você não faz o que tem que fazer numa situação de diversidade. O R é de reach, é alcance. O quanto que a pessoa reclama e afeta a vida dela inteira por um problema pontual. É isso. E o E de endurance é quanto tempo dura a pessoa reclamando da diversidade. Então, você imagina uma pessoa que fala, nossa, hoje em dia foi lá, vou dar um exemplo bem aleatório. Tomei uma bronca enorme de um feedback do meu chefe. Legal, você pode ter razão, não ter razão, o chefe estava bravo, não estava, XYZ. Se a pessoa ficar, cara, um mês inteiro reclamando daquilo, remoendo, né? Significa que o endurance dela é muito grande. Se ela chegar em casa e falar, nossa, minha vida tá péssima, mas por que tá péssimo? Não, tudo tá errado, essa empresa não presta mais, mas você foi ver por quê? Porque ela tomou uma bronca do chefe, o alcance dela foi muito grande. Né? E ela não fez nada no que tá no controle, que era chegar lá e falar, chefe, não gostei do feedback do jeito que você me deu. Sim. Eu errei aqui, mas poderia melhorar. Mas ele focou no que está no controle. Não, o cara começa a reclamar. E para mim, o QA responde demais a sucesso e probabilidade. Então eu faço nas entrevistas, eu faço esse teste do QA com a pessoa, jogando situação, é o que você falou, fala uma situação que deu problema, fala não sei o quê. E aí eu meço o core na hora. É meio automático para mim, entendeu? Eu meço o core na hora. Super, porque eu convívio. A gente vai estar ali no dia a dia com essas pessoas. Se a gente está trabalhando de uma forma presencial, por exemplo, você vai ter mais contato com essa pessoa do que com a sua família. Então, tem que ser uma pessoa gente boa. Tem que ser uma pessoa leve. Tem que ser uma pessoa que dá risada o tempo inteiro? Não. Não é isso. Mas tem que ser uma pessoa agradável para você dividir o seu dia a dia. Como é que você vê, Fernanda, a questão da mudança que a gente está passando nesse momento pelo perfis das empresas nessa transição entre o modelo de trabalho remoto para uma migração maluca e corrida pelos escritórios, né? A gente está aqui na Vila Olímpia e de um ano para cá, sei lá, a gente saía para almoçar e era tranquilo e sair 6 Agora, a gente passou por um claro ciclo, né, pós-Covid, de muito trabalho remoto, passou por um ciclo de híbrido e estamos entrando num ciclo de muita volta ao presencial, ou de um híbrido menor, né, de um dia só. Exato. Né? A gente já percebe, né, nos restaurantes, que agora não é mais tranquilo, no trânsito. Eu visito muito cliente, então no meu deslocamento para os clientes, às vezes realmente eu demoro mais tempo e tudo mais. Se o que eu conseguia fazer de 4, 5 reuniões no dia, às vezes eu vou fazer 2 no máximo, 3 ali bem apertadinho. Ainda tem empresas que estão vivenciando cada uma o seu modelo de híbrido, de remoto ou de 100% presencial. A gente enxerga grandes empresas voltando para esse modelo presencial. A Dell, por exemplo, é uma delas. Google é outra delas também que está voltando. Porque é importante ter o presencial. Eu gosto, e aí o pessoal às vezes brinca, né? Só quem mora perto do escritório é que gosta de trabalhar presencialmente. Eu moro perto, relativamente perto, são menos de 10 quilômetros, mas se a gente for olhar o trânsito, às vezes eu demoro 45 minutos, 1 hora. Ou até mais. Para voltar, às vezes demora muito. Não, dependendo do horário. Se é horário de rush, você pode colocar 1h30. Eu já cheguei a levar 2 horas nesse trajeto de menos de 10 quilômetros. Do lado do Shopping Morumbi, a gente está a 4,2 quilômetros de casa. Facilmente eu demoro mais de 1 hora se eu vier de carro. Por quê? Às vezes eu venho de moto, aí eu chego rápido. Mas... Você está num grande centro, né? Muitas vezes, aqui na Vila Olímpia, quando eu trabalhava aqui, tinha trânsito para sair da garagem do prédio. Do prédio, você ficava meia hora só esperando para poder sair. Então, é surreal. Então, assim, eu acho que a gente tem um ganho quando a gente vai para o presencial, sem dúvida nenhuma. Um ganho de engajamento, de trocas de ideias. Você agrega conhecimento, você cria proximidade das pessoas, que é o cafezinho corporativo, né? Vamos ali tomar um café? Você se aproxima, você gera empatia, você consegue ter, aspas, aliados, né? Parceiros de negócios com você. Processo de criação também. Um processo de criação. É um momento que você tem, de repente, para tomar um cafezinho com alguém do seu time. Saber se ele tá bem, se não tá bem, se aconteceu alguma coisa no final de semana e tal.
O modelo remoto é mais difícil você engajar um funcionário novo. Então, eu passei por isso, né? A gente na pandemia, todo mundo trabalhando em casa. Eu contratei pessoas do Rio de Janeiro, de Salvador e do Sul, de Joinville. Como é que você faz o engajamento pela câmera? Primeiro que a pessoa só me conhece daqui pra cima, né? Aí depois quando a gente vai pro presencial, nossa, como você é alto, como você é baixo, eu achei que você fosse mais magro, achei que fosse mais gordinho e tal. Tem essas questões. Mas como é que você passa a cultura e a essência da empresa para uma pessoa que trabalha o tempo inteiro na casa dela? Você não consegue. A pessoa não consegue nem ter ideia de qual é o tamanho do time, quais são as possibilidades de carreira que ela tem, porque ela vivencia única e exclusivamente a equipe dela. Se ela vai para o escritório, ela começa a olhar as outras equipes, os outros departamentos, os outros diretores começam a ter acesso também a essas pessoas. E as transições não são secas demais entre as reuniões remotas versus as reuniões presenciais? Total. Porque, assim, eu faço bastante reunião remota, né? Muitas vezes é tão mais fácil, poxa, você tá aqui no computador, dependendo do bate-papo e tal, mas você tá numa reunião, numa Google Meeting lá, que você marcou 45 minutos de bate-papo, você faz esses 45 minutos, acabou, pessoal, acabou o nosso tempo aqui, pá, desliga, parece que você... E às vezes você já entra em outra, né? Não, E vai uma eu gosto de marcar 45 para dar tempo de pegar uma água, tal, não sei o quê, para eu ter 15 minutos, mas você desligou aquela pessoa ali no meio, no máximo a pessoa te manda um e-mail com um resumo da reunião e tal. Isso. Mas entre uma reunião presencial ali, parece que você tem um tempo maior ali de entender, e aí, como é que foi? Chegou bem, não chegou? Como é que tá? É o tal do Deixa eu te rapport. apresentar aquela outra pessoa aqui no meio, depois você fala com ela aqui e tal. Parece que existe um pouco mais ali essa conexão, onde no remoto acaba desliga, conecta, desliga, conecta, desliga, conecta e tal. Isso. Porque aqui a gente tem um olho no olho. A gente está se vendo, a gente está, né, interagindo, conversando. Tô vendo como é que funciona o estúdio. Isso é legal. Se a gente estivesse remotamente... Gravando podcast no Teams, por exemplo, é outra experiência completamente De repente, diferente. eu tô falando com vocês e tô olhando meu celular. Isso, total. O cachorro late. O foco atencional muda demais. Chega o iFood. Chega o iFood. Ou alguém me manda um e-mail. Alguém me manda um e-mail, sobe o e-mail aqui na tela, aí eu tô falando com você, eu já faço assim. Você percebe a pessoa desviando o olhar. Então, eu particularmente acho esquisito. Facilita a vida? Super. Mas a gente tem algumas perdas também aí desse lado. Aproveitando pra gente fechar, né? Senão a gente vai longe aí. Já que a gente tá falando de remoto, híbrido, tecnologia, Teams, etc. Como que você está vendo o papel da tecnologia? Vamos falar especificamente mais de IA, né? Como carro-chefe agora, no processo de recrutamento e seleção. E vamos focar em executivo. Eu acho que, lógico, vou falar o básico aqui, que eu já sei, não é novidade. Você vai fazer uma contratação em massa, você vai usar muito IA para filtrar o currículo, o LinkedIn. Isso aí é óbvio, vai fazer um baita de uma peneira, um baita de um filtro e vai entregar mais filtrado. Isso aí é o óbvio, eu acho que todo mundo já sabe. Mas vamos pensar em IA para executivos. Dá para usar, não dá para usar? Vocês estão testando, não estão? Como que tá? Dá para usar. Estamos testando. Eu acho que a IA ela vem para ficar. Não tem como a gente regredir. Daqui para frente é sempre um passinho de cada vez. A gente utiliza muito a inteligência artificial para usar exatamente na parte operacional e burocrática do processo. Por quê? O headhunter ele vai conseguir focar no que é estratégico para ele naquela entrevista, naquele processo seletivo. Então, ele vai começar a pensar e a projetar melhor as perguntas que ele tem. Ele vai conseguir ter muito mais tempo para pesquisar sobre o cliente que ele vai atender, sobre a área, sobre o hiring manager dessa posição. Porque a parte operacional, mais burocrática, a IA está fazendo. Então, para ele, vai vir, entre aspas, um trabalho mais fácil, mais filtrado? Vai, mas ele vai conseguir investir o coeficiente dele, o QI dele, na parte muito mais estratégica do processo seletivo. Perfeito. Então, o uso hoje mais forte para você é na parte de filtro de candidato. Na parte de filtro de candidato, na parte principalmente quando a gente busca as pessoas, os candidatos se aplicam nos processos seletivos, né? Nos links que a gente tem. Mas não é só isso. Muitas vezes, a pessoa que a gente busca, ela não se inscreve no processo seletivo. A pessoa ela pode estar trabalhando. E aí eu tenho que fazer um hunting ativo. Então, como é que eu vou chegar
naquele cara que trabalha naquela indústria farmacêutica, que teve a experiência no lançamento daquele produto X, que fez a negociação. É isso. Como? Mas como? Responde isso aí. Legal. Tem várias técnicas. Tá. O praxe, né, que é o hunting que a gente faz, é ligar na empresa e perguntar assim: por favor, eu queria falar com a área financeira da empresa. Tô procurando um CFO, tá? Ah, mas quem quer falar? Porque às vezes tem o leão de chácara, lógico, né? Que não deixa e tal, não sei o quê. Sempre Sempre tem. Primeiro que a gente tenta o telefone pessoal, tá? Não WhatsApp. Se tiver, melhor dos mundos. Eu prefiro uma ligação. Se é para um executivo, eu mando uma mensagem, primeiro falando: oi, tudo bem? Aqui é a Fernanda, headhunter aqui da Adecco. Gostaria de falar com você sobre uma oportunidade. Te agradeço se puder me retornar com dia e horário melhor para nos falarmos. Beleza, ele vai me retornar e eu vou falar. Né? Perfeito. Se é um processo mais em massa, a gente vai disparar mensagens automáticas para esse volume. Mas aí o executivo é exatamente assim. Manda essa primeira mensagem de contato, seja o WhatsApp ou seja pelo LinkedIn, se não tiver o telefone pessoal. E aí a gente vai marcar um phone screen para entender se realmente ele está motivado ou não. Porque pode ser um cara que fala assim: Fernanda, eu estou em vias de ser expatriado. Não estou olhando no mercado agora. Perfeito, Alex. Tem alguém do seu network que você consiga me indicar? Putz, tem fulano, tem Beltrano e tudo mais. Posso falar no seu nome? Que você me indicou, que você me recomendou? Já vem aí uma referência profissional. Isso. A propósito, você está indo para onde? Ah, eu vou para Londres. Estou assumindo uma área lá. Quando é que você começa? E Por quê? Eu já tenho um gancho comercial com você. Eu já criei essa proximidade. E aí você vai me indicar a pessoa que você acha que faz sentido para essa minha posição. Então eu vou começar a conversar com essa pessoa, vou pegando outras... E assim a gente... É uma teia. E assim vai. Né? Então a inteligência artificial, ela vem sim para ficar, ela vem para apoiar muito nessa parte operacional, mais do processo. Mas isso aqui, esse tete-a-tete, essa conversa, a gente não pode perder. Perfeito. Você vê a IA, Fê, como uma forma... Vou dar um exemplo, tá? A gente está conversando no nosso bate-papo aqui, a gente está usando uma ferramenta aqui que é o Cloud, que ele é um gravadorzinho, ele vai transcrever todo o nosso bate-papo e ele traz key points depois do que a gente conversou e tal. Você imagina que se a gente entrevistar uma série de candidatos, eu pegar os critérios esses que eu tenho, o seu checklist e tal, colocar uma transcrição numa IA e falar, atue como um headhunter. A Fernanda não faz, mas tem mais de 20 anos de experiência aqui. Ela deve ter começado com 5 anos a fazer o headhunting. Ela fazia o headhunting no parquinho ali. Mas você imagina que atue como headhunter executivo no mercado, onde eu tenho função tal, e você coloca as transcrições das conversas ali e pede para a IA avaliar critérios de quais executivos elas contratariam. Serve também? Serve para você montar job descriptions. Né? Que às vezes as empresas falam, preciso contratar, mas o que essa pessoa vai fazer? Não sei. O que você espera dessa pessoa? Então vamos lá, vamos usar. A gente tem que usar ao nosso favor. É uma ferramenta, é uma opção a mais, não é nosso inimigo. Não vai tirar o nosso trabalho. Mas eu acho que essa parte de transcrição, que monta o resumo e depois você pode pedir para ela fazer uma análise, eu acho que é muito positiva. Super. Você sabe que tem pessoas, isso aí é uma conversa... Você nunca testou isso, né? Eu já testei, e testei depois dessa conversa, inclusive. Tem pessoas que fazem terapia com a IA. Super. Estou aqui me sentindo triste, barará. Será que eu estou com depressão? A IA responde. É isso aí. Você sabe que eu tava brincando saiu a versão nova do ChatGPT 4, não sei o que e tal, e eu fiquei esse domingo apostando com ela para ver quem conseguia contar de 10 mais rápido. Sabe? Aí ela... E era inglês ainda? Em inglês, eu fiquei brincando com ela e tal. Mas assim, eu pergunto, sei lá, hoje qualquer coisa que eu quero fazer... eu quero fazer um treino de costas e eu queria mudar o meu treino. Hoje a minha rotina é essa. O que você me recomenda, sendo que eu só tenho 25 minutos na academia e tal? Então ela me sugere, mas eu uso pra tudo, sabe? Assim, pra tudo. Então, mas ela não conhece você como pessoa física. Isso não pode eliminar o seu personal. Entendi. Porque e se você, no momento que você tá lá fazendo exercício, se você tá numa posição meio errada, vai dar uma lesão na sua coluna. Você pode se machucar e é pior ainda. Se você não tiver a supervisão de alguém humano... você vai ter um problema. E uma das coisas que eu vejo de IA, e eu queria entender um pouco como é que as empresas estão pedindo,
porque IA meio que virou... Cara, não é nem o inglês do negócio, né? É obrigatório do obrigatório do obrigatório. Mas a gente está vivendo o momento do IA da época, sabe daquela linha de escada? Né? A gente está na linha de escada do IA ainda, não conheço, só tenho 20 anos. Não. Mas eu e o Alex somos, sabe? Da época que você tinha um modemzinho, fazer aquele barulhinho. Tá? E aí a gente entrava na internet e tinha... sites ali, não tinha nem o UOL, né? Sei lá se tinha. Mandic. Você entrava na Mandic lá, mas tinha, sei lá, as notícias que você via. Tinha muito pouco conteúdo. Você jogava um jogo de xadrez online, mas era uma coisa muito, muito, muito rudimentar, né? E a gente tá falando aqui de usar a IA como uma ferramenta de RH, e eu entendo o potencial dela na área de RH, mas todas as empresas querem que os executivos saibam de inteligência artificial. Só que a inteligência artificial a cada semana está mudando tanto que eu sinto que nem as empresas muito sabem... Conseguem acompanhar, né? Conseguem acompanhar e sabem o que elas querem, né? Então, eu quero um executivo que conheça a inteligência de mercado. Mas a inteligência de mercado é tão amplo, tão grande e muda tanto que como é que eu sei que ele conhece não é o que eu preciso? É muito difícil, não é? E aí vem o saber perguntar para o candidato. É entender qual foi a experiência que ele teve, da onde ele vem, como é que ele pode contribuir. Tem aí no seu checklist. O que você pode agregar? Tem aprendizagem, né? De valor. Exato. Você mesmo começou... Aí você faz, sei lá... Você tem que entender quanto que a pessoa já conhece daquilo e quanto que ela está disposta a aprender. Exato. Senão, e o quanto ela está disposto, de repente, a mudar o mindset dela em relação ao que ela sabe. Que legal. Flexibilidade, adaptabilidade. Que legal. Porque algumas outras competências era meio, sei lá, Excel. Fala, faz um PROC V aqui, faz uma macro aqui Hoje no meio. Hoje tem o BI. Então você usa BI e tal, mas você acaba indo para esse outro lado e entendendo. E aí, curioso, assim, maluco. Sabe fazer ou não sabe fazer? Ou você sabe pedir para alguém fazer? Você sabe delegar? Tem executivo que não sabe delegar, que é centralizador. E aí é pior ainda, né? E aí é pior ainda, porque aí ele não desenvolve pessoas. O principal papel do executivo é desenvolver pessoas, é desenvolver o backup dele. Será que ele prepara sucessor? Como que ele prepara sucessores? Ou será que aquele executivo que é mais amedrontado e não, isso aqui é meu, eu controlo, eu sei, eu não repasso para ninguém? Que legal. E aí você acaba ficando limitado, né? Porque você, até determinado lugar, você alcança, né? Você precisa de pessoas para te fazer chegar mais longe. E muitas vezes vira um né? cobertor curto, porque é aquele executivo que só ele detém daquele conhecimento. E se de repente ele resolve sair da empresa? Fazer o poder de barganha, a negociação, o leilão de salários. Como é que você cobre aquela posição rapidamente? Você não cobre. É difícil. Fê, a gente tem um momento onde a gente faz algumas frases, perguntas padrões para os nossos entrevistados. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto. Que marca a sua carreira, assim, mas você tem uma frase... Eu tenho uma que eu sempre ouvia. Diga. Eu trabalhei por 4 anos reportando para uma CFO, que eu falo que ela foi uma grande mentora para mim. Ela é ainda uma grande mentora. E ela sempre falava assim para mim: Fernanda, o ótimo é inimigo do bom. E eu carrego isso para mim há muitos anos. Compartilho isso com a minha equipe também, né? E o que isso traz? Muitas vezes a gente fica tão preso ali querendo fazer o melhor possível e a gente perde o timing das coisas. Então, vamos entregar o que é bom naquele momento. Eu vou apresentar para vocês. Vocês vão me dizer se vocês querem que eu vá mais para a direita ou mais para a esquerda. E eu volto com isso aqui e complemento com aquilo que vocês me pediram. Porque é aquela questão do perfeccionismo, né? Que todo mundo fala, sou perfeccionista. Tá, mas se é perfeccionista, você perde o timing. Não, o go-to-market não existe. Aí o cliente não sente o valor do que você fez e não serviu de nada. Então, eu tenho isso muito comigo. O ótimo é inimigo do bom. Vamos. Boa. Você trouxe uma frase, quase já respondeu a minha segunda pergunta, que era um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira e você carrega contigo. É esse. Já tem o mesmo aqui. É esse. Boa. Uma tendência, Fê, que todos deveriam acompanhar de perto hoje. A inteligência artificial, fato. Tem que acompanhar. Os agent AI aí estão na moda, né? Tem que ir para frente. Não tem como. Desde a pessoa que está começando a carreira profissional até o executivo. Tem que acompanhar. Boa. E uma
uma coisa que você há muito tempo acreditava ser verdade, você mudou de opinião? Você fala, nossa, sempre acreditei nisso e agora eu mudei de opinião. Agora não, já pode faz tempo. É que você mudou de opinião. Vou te dizer, não adianta só a gente ser, vou usar, não sei se a melhor expressão é essa, ser mão de ferro. Porque tem pessoas da equipe, do time, que elas reagem bem com supervisão próxima. Outras nem tanto. Outras você precisa deixar mais livre para que elas também tenham o poder da criação, a habilidade para isso. E por um tempo eu imaginei que se eu fosse sempre aquela gestora mais durona, sabe? Isso ia funcionar bem. E hoje em dia, com as novas gerações de profissionais chegando no mercado, isso não faz mais sentido. A gente precisa se adaptar, a gente precisa estar disposto a mudar, a flexibilizar, a repensar e a ressignificar muitas coisas, principalmente a nossa forma de gerir as pessoas. Que as pessoas vivem momentos diferentes também, muito claro. E respeitar esses momentos é muito importante. Por isso que liderança situacional é o que as pessoas, eu sempre dou a dica, é antigo, mas estude. É verdade. É liderança situacional, acabou. Verdade. E as pessoas... Você trouxe essa questão, né? As pessoas têm momentos e as empresas também têm momentos. É isso. As áreas, cada área da empresa tem momentos diferentes. E se a gente não tiver essa flexibilidade, esse jogo de cintura, é difícil da gente se encaixar. Perfeito. Legal. Corta para essa câmera aqui, Romário, dá um recado para a galera aqui, galera que está acompanhando a gente. Quem quiser depois mais informações, a gente vai colocar um link aqui embaixo da nossa pós-graduação em Recursos Humanos. É um curso super bacana, onde a gente fala sobre parte do que a gente discute. Tem um módulo só de recrutamento. Muito mais, então a gente vai falar bastante a respeito disso. Fê, eu queria que você... Bom, primeiro a gente separou um presente para você aqui, um caderninho, um kitzinho. Que lindo! Live University para ti, um presente da Pamela para vocês. Queria agradecer. E para finalizar, eu queria que você me desse uma dica. Só vale uma música para eu colocar aqui na nossa playlist para os alunos, para eles curtirem naquele intervalo de aula, naquele momento ali entre uma aula e outra, coffee break e tal. Que música você indica pra gente? Eu vou te indicar uma que eu comentei ontem com duas grandes amigas minhas, que são executivas também da área de recursos humanos, e que é do Capital Inicial. Capital Inicial, adoro Capital Inicial. Se não me engano, Olhos Vermelhos. Olhos Vermelhos. Eu adoro essa música porque eu acho que tem... Tudo é momento, né, na vida da gente. A gente tava falando disso agora. Tudo é momento. E eu acho que é uma música que reflete um momento meu, pessoal, mas que tem uma frase que há muito tempo eu me identifico. Que ela diz, parei de pensar e comecei a sentir. Não é só sobre pensar, não é só sobre a racionalidade. A gente precisa muitas vezes ter isso aqui, olhar no olho e sentir o que você tá me trazendo. É essa aí. Essa daqui. Eu adoro essa música. Adoro essa música, adoro Capital Inicial. Não é? Ela tem uma letra sensacional. Se a gente parar para prestar atenção na letra, muito boa, eu gosto também. Cara, ela é incrível. Então, assim, sai da racionalidade um pouco, porque é tudo tão rápido, tudo tão turbulento. O dia a dia do executivo é isso, né? O meu dia como diretora de uma estrutura, de uma área de negócio, é super pesado. É cobrança, é pressão o tempo inteiro. Eu tenho que pensar o tempo inteiro. Mas a hora que eu chego em casa, eu quero parar de pensar e eu quero começar a sentir a minha casa, o meu filho, a minha família. Que legal. Muito bom. Isso. Fê, quem quiser continuar esse bate-papo com você, quiser conectar contigo, mais informações, a encontra onde? No LinkedIn? LinkedIn, uma rede profissional que eu uso muito, interajo muito com as pessoas. Então, Fernanda Baldívia, é só me mandar uma mensagem lá. Legal, a gente vai colocar o prazer. link aqui embaixo na descrição, a galera vai estar lá também. Fernanda, de verdade, obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigada. Você acredita que muito obrigado. Voou, foi super rápido, né? Foi super rápido. Ficaram algumas pautas aqui pra gente marcar um segundo tempo, de repente. Super à disposição. De verdade. Muito obrigado. Galera que acompanha a gente, gosta, faz o que, Alex?
pode compartilhar, nos seguir nas redes sociais, avaliar, etc. tudo mais. Mas eu sempre gosto de falar compartilhar. Por quê? Porque ajuda as pessoas. Esse é o principal. Isso, Ajuda. isso. Tanta coisa legal que a gente falou de recrutamento hoje que pode ajudar. É. Então, compartilhe que vai ajudar muita gente. Pode ajudar, pode engajar, pode ir. É isso aí. Corta aqui pro meio. Romário, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.